atenção o voto do eminente conselheiro Leonardo Duarte. Acompanhei a manifestação aqui que poderia se fazer representado por um advogado, mas a própria parte veio e, de forma, digamos assim, muito transparente, expressou o seu sentimento quanto às consequências que tem sofrido por conta da atuação do membro do Ministério Público. Seria muito importante, em processos dessa natureza, termos aqui também o membro do Ministério Público para dar sua versão dos fatos. Não é? Então, a importância do contraditório até mesmo na tribuna, porque os fatos que foram revelados aqui pela própria parte demonstra o efeito devastador, supostamente, decorrente de uma eventual absolvição. Não digo aqui que ele, né, está sendo apurado, conforme registrado no próprio procedimento, que ainda está em curso. Mas eu trago aqui, a exemplo do conselheiro Walter, reflexões para o aperfeiçoamento da instituição. Antecipo que vou acompanhar o conselheiro Leonardo, mas não deixo de registrar que por ele mesmo foi reconhecido no voto, quando destaca que o promotor deveria abster-se de divulgar o nome dos investigados. Porque eu indago, numa eventual absolvição, com trânsito em julgado, os meios de imprensa dariam a mesma conotação do fato quanto à deflagração que houve dessa operação? E o que redobra ainda mais as cautelas que os membros do Ministério Público devem possuir. Porque, de fato, os efeitos são devastadores. E nem direito de resposta, hoje, se consegue aquilo que a Constituição resolveu, né, tutelar, a possibilidade de demonstrar que aqueles fatos são inverídicos. O caso é relevante porque mostra um episódio que está em curso, mas que, lamentavelmente, reconhecido pela própria decisão, houve uma conduta de revelar nomes sem que o processo ainda tenha efetivamente sido julgado sequer em primeira instância, para apontar que houve um pronunciamento judicial quanto à ocorrência de conduta típica daqueles fatos, mas que revela, a bem da verdade, uma premente necessidade dos membros do Ministério Público estabelecer uma cautela quanto na divulgação. Não está aqui querendo dizer, e não quero dizer, que o Ministério Público não deva informar, não deva prestar contas. Ao contrário, é missão dele também prestar contas à sociedade das ações que está desenvolvendo. Mas é a forma como essas informações são colocadas para a sociedade. Porque no momento em que existe uma sutil diferença entre você colocar como suposto autor da conduta daquela em que é o autor da conduta, né? Então, apenas a título de reflexão, quero também fazer o registro, a exemplo do conselheiro Agra, e também a exemplo do próprio relator, quanto à necessidade de que deve-se ter cautela e prudência quanto na divulgação dos nomes dos investigados, para que aquela conduta que se mostre na busca de mostrar à sociedade o papel e o trabalho que o Ministério Público tem feito, para não antecipar penas sociais, que é o que nós estamos aí a vivenciar. Coloca aqui numa reflexão, não digo esse processo, mas uma pessoa que venha a ser absolvida em um processo que tenha dado ampla repercussão na comunidade que a pessoa vive. Então, às vezes, nem o tempo é capaz de curar esses episódios lamentáveis que possam suportar uma pessoa que encontra-se num momento como esse. Presidente, eu vou adiantar um pedido de vista. Tá? Então, eu só pergunto que eu tenho indicação de 2 votos aqui do conselheiro Jefferson. Concluindo, senhora presidente, que eu já estou, né, apenas para fazer esse registro, né, e acompanho o relator, e agora, diante do pedido de vista,
não mantenho o meu pronunciamento, mas respeito a posição do conselheiro Esdras, que certamente trará luzes para este conselho, para um melhor debate. Apesar do pedido do conselheiro Esdras, eu só pergunto antes, porque já uma indicação de votos acompanhando o relator dos conselheiros Jarbas mantém ou vão aguardar? Presidente, eu não vou manter meu voto, não, e vou dizer a razão por quê. Me impressiona um cidadão sair de Goiás para vir aqui fazer uma sustentação oral, no caso em que o Ministério Público de Goiás atuou e, ao que parece, me trouxe dúvida, pela manifestação, a forma que esse cidadão tenha vindo aqui sustentar a sua dor. E trago mais, não é algo incomum, lamentavelmente, algumas manifestações públicas do Ministério Público antecipando posicionamentos, avaliações e sua publicização. E desde o início, quando cheguei aqui e me candidatei para o Conselho, entre outros objetivos, para confrontar essas situações, não digo essa específica que quero analisar, até porque confio muito na análise do conselheiro Leonardo Duarte, essas situações que põem em descrédito toda uma categoria. A ação assodada de alguns, midiáticas de outros, e ofendendo o devido processo legal, esquecendo muitas vezes as famílias, os vizinhos, as pessoas que convivem com aqueles que são lançados à mídia, e teríamos inúmeros exemplos aqui. Então, eu não vou só aguardar o pedido de vista do conselheiro Esdras Dantas, como vou querer também vista dos autos para fazer uma análise apurada disso, tudo que aconteceu, coerente com meus posicionamentos em outras situações que membros do Ministério Público foram à mídia para denegrir a imagem de pessoas sem nenhum compromisso com a realidade. Estou ressaltando que não estou inferindo esse caso concreto. Bem, então, diante de 2 pedidos de vistas já, eu proclamo o resultado parcial. Depois do voto do conselheiro Leonardo Farias, que negou posto no que foi seguido pelos conselheiros Jefferson Coelho, Walter Agra, Leonardo Carvalho, Fábio Jorge também? Ou vai aguardar? Presidente, eu aguardo. Vai aguardar? A vista. Então, foi pedido vistas, né, pelos conselheiros Jarbas Soares e Esdras Dantas, aguardam os demais. Agora,